Obrigado, Leonardo. Boa noite. Obrigado pelo convite, a comissão, o apoio que estamos tendo para esse encontro. E, bom, eu estou de óculos escuros porque eu fiz uma operação de catarata e tem muitas luzes, tá? Não é porque eu sou tímido, não, tá? É por causa da operação, a luminosidade me atrapalha. Inclusive, eu fiz uma cola agora à tarde, mas não sei nem se vou conseguir ler. Mas a memória, eu vou puxando por ela e ela vai me ajudar. Vamos começar, então, pelo começo, né? Sabendo de uma coisa que sempre me intrigou muito, é que não há um começo. Nós não inauguramos. Nós continuamos os processos que estavam já ocorrendo. Nós entramos nesse processo, nessa caminhada angrense, do sul fluminense, dos jovens, das pessoas que estavam construindo uma cidadania no município. Então, não inauguramos. Eu não concordo com essa ideia de que o professor Mayanhs inaugurou. Não inaugurei nada. Eu participei de um processo que já tinha uma tessitura muito forte e que, por isso, nós podemos continuar tecendo essas redes de saberes e fazeres que nós participamos. Claro, não é uma hipocrisia humilde que eu estou querendo fazer, e sim constatar a ideia que sempre me importunou muito, desde os anos 70, que é a ideia de inauguracionismo. Eles vão inaugurar. Eu lembro quando nos anos 70, em plena ditadura, alguém de esquerda subia o morro e dizia que foi lá para começar a luta de classe. Eu falava, meu amigo, o pessoal do morro vai te ensinar o que é luta de classe, porque você não sabe nada do que acontece lá. E a pessoa, quando subia o morro para inaugurar, sempre era inaugurado, no sentido de que se espantava com a verdade que era construída naquela favela, naquela comunidade. Então, do mesmo modo, nós. Mas para que não tenhamos um fio solto nessa história, eu acho que temos que falar de como é que nós chegamos aqui, né? Como nós, instituição UF, chegou aqui. E nesse caso, particularmente como nós, personagens dessa história, chegamos aqui. E eu acho que eu posso dizer que tudo começa quando há um convite dos professores Potiguara e professora Telê, para que nós da UF viéssemos trazer a extensão universitária que desenvolvíamos em outros municípios com professores rurais. Eu soube que tem um pessoal de Pádua que trabalha com educação no campo, que Augusto me falou. Então a gente veio para cá para fazer extensão universitária com professores de classes multisseriadas, que vocês conhecem bem. E que em Angra tinham uma força muito grande nos sertões e nas ilhas. Veio então uma equipe, eu, a professora Gelta e a professora Ângela Siqueira e outros que nos acompanhavam de acordo com a necessidade dos encontros, e começamos em 1990 a desenvolver um trabalho aqui muito delicioso, não só pelo que se estabelecia de relação, de troca de saberes, mas também porque quando a gente ia visitar as escolas na Ilha Grande, por exemplo, os professores sempre diziam para as merendeiras, faz peixe com banana o pessoal da UF. Então era delicioso mesmo, porque a gente sempre provava variadas maneiras de fazer peixe com banana nas visitas a essas escolas. E íamos no caminhão, no barco do lixo, que ia pegando os alunos das várias comunidades da ilha e levava lá para o Abraão, para aulas de 5ª, 8ª série, comunidades pequenas, né? Japaris, Mataris,
Aventureiro não, aventureiro ficava fora. E outras, né? Nós percorríamos essas comunidades e aprendemos muito com essas professoras. Algumas delas, inclusive, depois foram nossas alunas no curso. Algumas dessas professoras muito seriadas. Começamos ali com um trabalho muito bacana, que já fazíamos principalmente na região serrana do Rio, Carmo, Sumidouro, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Friburgo, Bom Jardim, e acabamos, Bom Jesus de Itabapoana, e acabamos chegando em Angra, a convite do Potiguara e da Telê, no governo do Dr. Neirobes Nagai, e a partir dali começamos a estreitar as relações com a Secretaria de Educação. Começamos a atuar, por exemplo, no MOVA, que estava também se estabelecendo em Angra. O MOVA, baseado na filosofia de Paulo Freire, com uma equipe maravilhosa, e que nós também fazíamos uma assessoria. Começamos a trabalhar com regular noturno, que era uma modalidade interessante de aulas para alunos trabalhadores, né? Que faziam o regular noturno de modo a suprimir aquela perda de tempo, né, escolar que eles tiveram em sua vida por conta da necessidade de trabalho. Até que um belo dia, em abril de 91, nós fomos chamados pelo Potiguara e pela professora Telê, porque havia um convite da prefeitura para que a gente trouxesse um curso de formação de professores para Angra dos Reis. Vejam só, abril de 91. Imediatamente, nossa equipe foi para a sede em Niterói, onde nossa diretora Nilda Alves foi comunicada do convite, apoiou, junto com a Regina Leite Garcia, que era coordenadora da pós-graduação, e junto com a professora Felisberta, a saudosa professora Felisberta. Essa direção que nós tínhamos, progressista, libertária, em Niterói, vai nos apoiar no sentido de a gente criar uma equipe que estudasse um curso para Angra dos Reis. Vejam bem, eu estou falando de abril de 91. E o Iremar acabou de nos lembrar que o curso foi inaugurado em junho de 92. Então nós passamos mais de um ano debatendo entre nós, debatendo com a universidade, com outros setores da universidade, nos departamentos da faculdade, chamando mais gente para aderir a essa ideia, fazendo estudos e chamando pessoas para analisar questões de currículo. Eu sou da área de ciências sociais, de antropologia e sociologia. Eu aprendi muito com esse processo, as questões curriculares, as questões dos componentes curriculares, de uma possibilidade legal de fazer um curso experimental sem seguir o curso de Niterói como ele era, e sem fazer um curso novo, né, diferenciado. Tudo isso foi uma aprendizagem que durou mais de um ano para nós, num coletivo de participação voluntária dos professores que tinham interesse nesse processo em Angra dos Reis, vindo para Angra para debater com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Planejamento, com a Prefeitura, recebendo esses companheiros de Angra em Niterói para fazer um debate sobre os processos, os contratos, etc., desse convênio entre Prefeitura e Universidade, que era uma coisa inovadora na época, né, uma coisa quase inaugural, no sentido de que não se tinha até então uma experiência de um município fazer um contrato com uma universidade federal, no sentido de prover aquela região, não só Angra, mas a região sul-fluminense, de uma capacitação de professores para além do que era possível até então. Então, com isso, nós viemos, e no convento de São Bernardino, nós nos olhávamos e chorávamos, sem máscara, porque não tinha máscara nessa época, a gente chorava abertamente. E o coral do professor Saraiva, que na época era do inglês. Guerra. Isso. E o coral,
no convento maravilhoso, que estava sendo reformado, lindo. E no dia seguinte a gente foi para a biblioteca, os alunos se apresentaram e o Iremar, é verdade, fez essa brincadeira amorosa na apresentação. E começamos ali o primeiro seminário de planejamento, porque nós prevíamos que a cada período um seminário de avaliação do anterior e simultaneamente um seminário do planejamento do semestre ou do ciclo seguinte teria que acontecer. No caso, em junho, nós fizemos um seminário de planejamento. Claro que todos os professores que puderam estar, não só os que iam trabalhar no primeiro período, que era o primeiro NEAP, o primeiro Núcleo de Estudos e Atividade Pedagógica, não só os professores de economia, política, de sociologia, de filosofia, ou os professores de pesquisa estavam presentes. Outros que iam trabalhar no segundo momento, no terceiro momento, estavam também porque queriam ver aquilo acontecer desde o início. E dali começamos. Eu tive a felicidade de ser convidado. Eu tinha perdido em fevereiro a minha mãe, que havia me deixado repentinamente, e eu estava muito sofrido. E um dia a Nilda Alves, a nossa diretora, e Felisberta, coordenadora do curso de Pedagogia de Niterói, me convidaram para um almoço e me chamaram para coordenar o curso. Eu topei porque essa história eu queria continuar acompanhando, vendo onde ela ia dar. E dali começamos. Eu vinha para cá 3, 4 dias por semana, ficávamos primeiro em casas, hospedados em casas, depois fomos, para facilitar a vida da prefeitura, tivemos idas para hotéis e constituímos um coletivo de trabalho interessante. Conseguimos fazer com que no ano de 92 entrassem a primeira turma em junho e a segunda turma em novembro. Então, no primeiro ano, mesmo sendo ainda um semestre, nós já tínhamos 2 turmas, tá? Como é que começa a construção dessa caminhada no NEAP? Começa por uma coisa fundamental, que eu acho que foi aquilo que nos deu estrutura óssea, que nos permitiu caminhar com mais equilíbrio, mesmo sendo que os alunos nesse seminário falaram, a gente apresentando o curso, no primeiro seminário, um aluno, não sei se foi o Iremar, pode ter sido. Então nós somos cobaia, o aluno falou. E aí alguém falou, não, vocês e nós somos cobaia de uma coisa que nós vamos construir juntos. Cobaia somos nós todos. E o que foi inicial para nós é que nós tínhamos, desde 92 até o último momento que trabalhamos aqui, 15 anos depois, reuniões às segundas-feiras em Niterói. Todos os professores que trabalhavam naquele momento, naquele NEAP, tivesse uma turma, 2, 3, 4, 5, se reuniam às segundas-feiras de manhã, 9h30 da manhã, 10 da manhã. Alguns professores levavam a mala, porque depois dessa reunião, almoçava em Niterói e vinha para Angra. E essa reunião só podia acontecer segunda-feira por causa disso. Porque segunda-feira de manhã era o único momento que todos nós estávamos em Niterói ainda. Perceberam? Era estratégico ser segunda-feira de manhã essas reuniões. As reuniões aconteciam no momento, os professores de um NEAP conversavam entre si e depois a gente abria com uma discussão do geral, das coisas amplas, das várias turmas e dos problemas, do planejamento de atividades, etc, etc. Era muito bom. Era muito debate, era muita gente junto, mesmo quem ia trabalhar um ano depois, 6 meses depois, ia para essas reuniões e ele debatia e caía no pau, porque se discutia currículo, se discutia se a pedagogia era uma coisa só de sala de aula, ou se ela era para além da classe, para a rua, para a cidade, para o país. Havia uma discussão aberta, porque nós estávamos fazendo um curso experimental, nós tínhamos direito a criação de novas disciplinas,
disciplinas que não obedeciam ao rigor curricular estabelecido até então. Disciplinas como o homem para além do trabalho. Olha que título bonito, o homem para além do trabalho. E quem dava era o professor Armando, e ele tinha um vozeirão, o homem para além do trabalho. Que era o quê? A discussão do para além do trabalho, o que acontecia na nossa vida. O ter, o ser, não é? A coisa do consumo, do ócio criativo, como chamam muito hoje, né? Da possibilidade do lazer, do direito ao lazer, que as classes populares, em geral, não possuem. Disciplinas como atividades culturais, corpo e criatividade. Olha que bonito. Que no início era uma professora ligada à educação física, depois foi se alargando e os professores vinham para aqui trabalhar com corporeidade mais amplamente falando, não só a questão da educação física. Tínhamos uma disciplina que foi criada por nosso curso e depois passou a se constituir em todas as reformas curriculares de pedagogia, aparecia também essa disciplina, pesquisa e prática pedagógica, PPP. A pesquisa como elemento fundamental na formação do professor, na ideia desenvolvida também por professores nossos, como Maria Tereza Esteban e Eduíges Zacur, da ideia de professor pesquisador, ou professora pesquisadora, da professora e do professor que pesquisa a sua própria prática. Eu lembro que na primeira vez e pesquisa era sempre às quintas-feiras, porque depois da primeira turma a gente juntava nos grupos alunos de várias turmas, era uma multisseriada do curso superior, entendem? Porque juntava alunos da primeira turma com a segunda turma, a terceira turma e ia para o grupo da Nilda, ou ia para o grupo da Regina, ou ia para o meu grupo de pesquisa. Enfim, esses alunos, eu lembro da primeira turma, quando a gente falou, vocês vão pesquisar o espaço e tempo, os alunos saíram do Morro do Abel, na escola municipal, andando pelo pátio, pelas salas, observando a escola. Não tinha aluno nenhum, eles estavam inventando, né, uma atividade de observação da escola. E muitas coisas, mesmo sem aluno, eles percebiam o que acontecia. As paredes, as regras escritas nas paredes das escolas, que dizem muito, não é? Como ela é, como ela existe, né? A pesquisa passa a ser, então, o nosso centro, onde as disciplinas eram tecidas para isso. Porque, ao final do curso, o aluno escrevia uma monografia. Outra novidade, monografia de final de curso. Não existia isso em 1992. Eu acho que no Brasil, eu não ouvia falar disso. A gente foi a Buenos Aires, no congresso da Universidade de Buenos Aires, a gente foi ao Uruguai, a gente foi à Bahia fazer algumas coisas por lá, pelo sul da Bahia, pela região cacaueira, a gente foi ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e as pessoas ficavam de boca aberta, porque não existia isso em 1992 como um roteiro, um guia, um guião para as atividades de formação de professores. Mas era central no nosso curso. As disciplinas eram criadas e de modo que elas fossem fazendo os alunos terem aproximações sucessivas com as suas práticas e com os coletivos, as práticas coletivas com quem eles tinham contato. Então, não havia uma possibilidade de um narcisismo curricular, acadêmico. Eu e a minha disciplina estava servindo a outras. Tanto que os professores, nas segundas-feiras, se reuniam e discutiam o que acontecia entre as disciplinas e entre pesquisa e disciplinas. E um detalhe, uma das 5 noites desse curso
nós tínhamos uma disciplina que praticamente quase todos os períodos, até quase o final do curso, existia, que chamava-se estudo dirigido. O que era o estudo dirigido? Era a ideia de que alunos trabalhadores, alunos do curso noturno, trabalhadores, portanto, tinham direito a, em algum momento do curso, o curso facilitar a sua leitura e a sua leitura coletiva. Então, os textos que a Graça, na área de psicologia, por exemplo, dava para os alunos, era passado para o professor de estudo dirigido, que tinha tantas vindas para trabalhar junto com a psicologia, para trabalhar junto com a economia política, para trabalhar junto com a filosofia. Esses textos dessas áreas curriculares eram debatidos e o professor de estudo dirigido pertencia a esse coletivo de cada NEAP. Isso era maravilhoso. Eu cheguei a ser professor de estudo dirigido no início, era bom demais. A primeira turma era muito metida. A primeira turma era metida. E aí, quando eu chegava, depois de 2 semanas andando nos grupos, perguntava, e aí, alguma coisa? Não, está tudo bem. Eles não tinham mais dúvidas. 2 semanas depois, eles já faziam por conta própria. E o professor de estudo dirigido ficava ali, indo atrás, nos grupos, para fazer com que aquele texto que o professor indicava para a aula seguinte era debatido com antecipação, de modo a que eles pudessem chegar na aula com aquele texto sabido, pelo menos inicialmente. Isso era muito bacana. Essa ideia do estudo dirigido nos fez com que construíssemos com mais facilidade um olhar coletivo, para além da minha disciplina específica. Isso nos ensinou muito, nos deu muita humildade acadêmica, nos ajudou muito nesse sentido, a ideia das reuniões de segunda-feira, das trocas de saberes, e de no final do curso, num sábado, que quem dava aula sexta dormia aqui, quem não dava aula sexta vinha de ônibus cedo de Niterói, ou de carro, e nós fazíamos de 9h30 da manhã, de 10 horas da manhã de sábado, ou no Morro do Abel no início, ou no Morro da Cruz depois, e por fim aqui, nós fizéssemos uma avaliação daquele período, uma reunião geral, onde o microfone era aberto para funcionários, para alunos, para professores. Se discutia os temas gerais daquele momento. O Iremar aproveitava para distribuir em cada seminário um jornalzinho que ele fazia com os acontecimentos daquele NEAP anterior. Eu não posso deixar de lembrar de um saudoso amigo que trabalhou com a gente muito tempo, foi coordenador do curso, Domingos conhece, o professor Armando. O professor Armando, ele dava aula aqui e saía muito cedo para voltar para Niterói. Um dia, a dona Sebastiana, que tomava conta da nossa casa, fazia nosso almoço e tal, me falou: professor, as vassouras estão sumindo. Eu falei: como? As vassouras do alojamento, professor, toda semana eu tenho que pegar mais uma lá na prefeitura, porque elas estão sumindo. Eu, coordenador, né? Chego na segunda-feira, momento de reunião geral. Pessoal, tem uma questão no alojamento acontecendo, que eu queria transmitir para vocês. As vassouras do alojamento estão sumindo. E aí, o professor Armando se levanta. Professor Manhães, sou eu. Você o que, Armando? Eu levo. Armando, você leva para a rodoviária, porque eu saio muito cedo, de madrugada, e os cachorros vão atrás de mim. Aí eu levo a vassoura. Eu falei: e o que você faz? Não, depois eu deixo lá. Bom, essa história, é claro, rolou. Chega o momento, seminário de avaliação e planejamento. Vem o jornalzinho, o Espelho, jornalzinho do Iremar. Aí tem lá uma matéria, um quadrinho, com o Armando com a vassoura falando: sai, colega, sai, colega.
que era a expressão que o Armando usava: colega, sai colega, sai colega. Então, o Iremar pegava o que acontecia, aquele cotidiano do nosso curso, e no sábado nos entregava um xerox que a gente contribuía para ele poder pagar o xerox, né? 4, 5 páginas do espelho, um por NEAP. Enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Os seminários de avaliação que eu falei, né, que são fundamentais, porque eles tinham um momento geral no pátio, aqui, ali dentro, ou no Morro do Abel, ou no Morro da Cruz, que era um pátio muito bom, muito gostoso. E a gente fazia um debate, brigávamos muito, a briga boa, né? Aquela briga legal, construtiva, não uma briga à toa, uma briga séria, né? Por princípios curriculares, teóricos, políticos, ideológicos, etc. Enfim. E depois, as turmas iam para as salas, e lá os professores que terminaram de trabalhar apresentavam a avaliação do NEAP, com aquela turma, e os alunos, né? Professores e alunos, e os professores novos se apresentavam e já davam seus textos: meu texto para a próxima aula, né? E já se construía ali uma passagem de bastão, né? De um NEAP para o outro. Então, esse seminário, gente, era fundamental. Assim como a reunião de segunda-feira construía um coletivo entre professores, os seminários entre professores, funcionários e alunos. Tá? A Márcia, com a sua sabedoria, participava intensamente, dava muitas ideias, muitas opiniões. Eu, como coordenador, aprendi muito. O que eu não sabia e não sabia muito, eu perguntava antes para a Márcia, para não fazer bobagem, entenderam? Porque essas coisas é assim, você tem que dar a palavra para quem sabe, em vez de achar que você vai errar e vai aprender. Não erre. Acerte logo com a pessoa que sabe como é que deve ser feito. Então, os seminários e a reunião de segunda-feira, eu acho que são núcleos constitutivos dessa rede de saberes e de fazeres que nós construímos. E aí, para fechar a ideia dos períodos, eu vou falar das atividades culturais. Eu deixei por último porque elas eram atividades não obrigatórias. Discutíamos meses, talvez anos, se os alunos tinham que fazer um relatório de final de NEAP, dizendo o que fez de atividades culturais. E tinha gente que ridicularizava essa ideia, e que era meio ridículo mesmo. Como é que você vai fazer um relatório sobre a tua ida ao cinema? Havia um filme tal do Silvio Tendler sobre o Milton Santos. E aí, é uma bobagem. Nós vimos que o importante era que o aluno fosse criando em si uma ideia de cultura, uma ideia de aproximação com a cultura local, com a cultura estadual, com a cultura nacional e para além do nacional. Inicialmente no local, mas partindo para outras esferas do mundo. Eu vou citar apenas algumas para vocês terem uma ideia. Eco 92. Nessa época, conseguimos ônibus da UF e fomos lá para o MAN, com a primeira turma. A primeira turma teve essa experiência com professores num lugar onde estava havendo a exposição de artesanato do Brasil e a apresentação de movimentos sociais, movimento indígena, movimento negro, e uma participação intensa da sociedade civil no MAN. Diferente do Fórum dos Dirigentes Mundiais, nós tínhamos esse encontro da Eco 92, que foi uma experiência muito legal, que durou um dia. Vou lembrar de uma outra. Algumas nós organizávamos e outras os alunos organizavam. Uma que os alunos organizaram e deu certo 2 vezes, que eu espero que vocês tenham chance de fazer de novo um dia, era a viagem de trem lá para as terras de Augusto. As viagens de trem para Lídice. Vocês sabiam que tinha um trem de turismo aqui, de Angra para Lídice? Que saía sábado de manhã cedo, esperava os ônibus de turistas chegarem e subia, almoçava-se lá, ou no trem, ou se almoçava lá em Lídice, e voltava de trem. Fizemos 2 viagens dessa, porque a segunda turma ficou com ciúme da primeira e quis também que tivesse
uma outra viagem. Eu fui também, claro. Eu fui às duas. E a gente caminhava por Lídice, almoçamos no trem. Eu descobri que era melhor almoçar no trem na volta para poder passear em Lídice. Então eu almoçava no trem, na volta, bebia-se uma cerveja, porque, como diz um ditado português, há que se molhar a palavra, porque a palavra quer-se úmida. Então, comia-se, bebia-se e voltávamos alegremente depois de um passeio super bacana de trem, passando pela Mata Atlântica. Era uma viagem maravilhosa que acabou. Não me perguntem por quê, não sei por que acabou. Não estou brigando com ninguém porque acabou, não. Mas seria muito legal que nós tivéssemos essa experiência de novo na região. Claro, não esquecendo que nós não éramos isolados e nós tínhamos o que nós chamamos, na minha tese de doutorado, que foi sobre o curso, eu chamei de os heróis da resistência. Eram os alunos que vinham de Paraty. Toda noite, segunda a sexta, ou vinham uma van da prefeitura, ou alugavam um carro, ou dividiam a gasolina. Mas a cada turma tinha 2, 3, 4 alunos de Paraty. Nos primeiros vestibulares, nós íamos a Paraty, na escola, lá no centro histórico de Paraty, anunciar o vestibular para atrair os alunos de Paraty. E vinham 3, 4 por turma. Na minha tese, eu entrevistei o Aldo, um grande amigo, e Maria do Carmo, que chegou a ser secretária municipal de Paraty depois. Entrevistei ele como os heróis da resistência, para eles contarem essa experiência de sair daqui depois de 10 horas. Detalhe, a primeira turma, essa turma não foi fácil não, sabe? Eles, no primeiro dia, nessa biblioteca, falaram, esse horário de 6 às 10 não dá pra gente. A gente não vai chegar lá na hora da aula. Mas a UF tem oficialmente lá um negócio, você preenche lá uma planilha e tal, de 6 às 10, de 6 às 8 e tal, de 8 às 10. Então, oficialmente, o curso era de 18 a 22. Mas na prática era de 18h30 a 22h30. Então, vocês imaginaram, os alunos saíam para Paraty entre 10 e 10h30 da noite para voltar para casa. Não era mole, não. Por isso os heróis da resistência. E é claro, eles nos deram muito carinho, inclusive nos convidando em várias vezes. Uma das atividades culturais nossas era o Festival da Pinga em Paraty, que eu espero que continue tendo depois da pandemia, não é? O trem não tem mais, mas a pinga tem. A pinga tem. Então, viajamos para Paraty. O Armando fez várias viagens para Ouro Preto. Levava seus alunos, 25, 30 alunos, ele fazia um acordo com uma pousada, com a universidade lá de Ouro Preto, levava 25, 30 alunos para conhecer Ouro Preto. Olha que bacana você sair de Angra do Reis, de Paraty, e chegar em Ouro Preto, passar um fim de semana lá com o professor acompanhando, não é? Fazíamos atividades locais. E aí, no caso, eu quero agradecer com muita amorosidade aos nossos parceiros da região. Nossos parceiros do Movimento Negro, pessoal do Jongo, que nos acompanhou em vários momentos, que esteve com a gente, que participaram de nossas atividades, o pessoal do coral, do Saraiva, o pessoal da dança, o pessoal do teatro, o pessoal da música, que eu tenho uma saudade especialmente grande, do grupo Zangareio, Zequinha, Carlos Raba. Isso. Fechando, o movimento de mulheres de Angra, movimento negro, para vocês terem uma ideia dessa nossa interseção com os sujeitos culturais do lugar. Nós participamos, professores, funcionários e alunos, da primeira campanha Natal Sem Fome do Betinho, que foi em 92. Sabe o que nós fizemos? Na semana do Natal, conseguimos com a prefeitura um caminhão com microfone em cima, o maluco aqui em cima do caminhão,
pedindo apoio dos comerciantes, dos moradores, para que a gente tivesse alimentação para apoiar aqueles que passavam fome. Primeira campanha do Betinho. E, em cima do caminhão, quem ia? Não, eu não. Um negro fantasiado de Papai Noel. Um capoeirista fantasiado de Papai Noel. E um louro alemão fantasiado de africano. Entenderam? Diversidade. Ó, a gente troca os sinais para apontar as questões. Um negro de Papai Noel e um alemão com a roupa iorubá. Perfeito. E os alunos pegando as coisas, o caminhão enchendo. Quando nós terminamos essa farra pelo centro todo de Angra dos Reis, nós tínhamos um caminhão cheio de alimentos não perecíveis para o pessoal da campanha Natal Sem Fome. Deixamos com a prefeitura entregou para o movimento, para a campanha, e foi um sábado delicioso que nós passamos fazendo isso. Aqui estou me lembrando da ideia do café filosófico, que também era uma coisa que a gente fazia nos bares da cidade. Ali na entrada da cidade tinha o Armazém de Angra, não sei se ainda tem. O Armazém de Angra, a gente era amigo do dono, a gente fazia umas atividades lá. O marido de Márcia fez uma palestra sobre a América Latina, Carlos Walter, lá, maravilhosa. Só não terminou bem porque nessa noite o Fluminense perdeu. E nós choramos muito, eu e ele. Eu fiz uma primeira apresentação de um curso que depois eu criei, chamado Boemia, Redes Educativas e Boemia Musical. A primeira oficina sobre boemia na música brasileira eu fiz nesse armazém, com mais de 150 pessoas. O pessoal da SAPE, do Movimento Ecológico, o pessoal do Movimento Negro, o pessoal do Iladudu, fizemos uma série de atividades desse tipo, para além daquelas que os alunos faziam por sua conta, e depois nos contavam, fui a tal lugar, assisti tal coisa, fui a uma peça, fui ao teatro. Angra tinha uma efervescência, o Revolucena. Eu tinha uma aluna especial, que eu me imaginei que ia encontrar aqui, de Wanda, que escreveu sobre o Revolucena a sua monografia. Eu orientei. O Revolucena é um teatro de rua de Angra importantíssimo. Esse trabalho dela virou um livro que eu tenho, ela mandou para mim. O Revolucena. O pessoal do Zequinha Miguel, né? O pessoal do Zangareio. Enfim, essas atividades, elas davam um colorido especial ao curso e nos fazia mais cidadãos do mundo. Enfim, eu acho que é isso. Para fechar, nós tivemos uma luta muito interessante. Bom, no meio disso, teve um momento que a UF ia fechar o vestibular. E a gente, no colegiado de Niterói, da pedagogia, sempre impedíamos, ganhávamos no voto. Quem era contra continuar a Angra ficava revoltado. Amigos meus brigavam comigo, porque eu votava e a gente acabava ganhando e abria-se mais uma ou duas turmas de vestibular. Até que chegou um momento em que a coisa chegou a um acirramento de posições que a reitoria queria acabar com o vestibular. Sabe o que os alunos do secundário de Angra dos Reis, o movimento secundarista, fizeram? Um sábado de manhã, uma passeata estudantil, nos anos 98, 99, não lembro bem o ano, mas já tinha uns 6, 7 anos de curso. Uma passeata, os jovens todos da rua. O prefeito foi atrás de mim, professor, resolve esse problema. Eu falei, mas não é um problema, isso é a solução. Os jovens estão querendo mais cursos, as faixas não são contra a prefeitura, não são contra a reitoria, é para mais cursos serem abertos aqui. E aí o prefeito, professor, nos ajuda, não tem que ajudar, deixa os meninos falarem à vontade. E eu fiquei de longe, vendo aquilo, maravilhado, com a autonomia dos estudantes daqui da região. Vem gente de todas as escolas da região para participar desse processo e que levou
a um sucesso, porque não se interrompeu mais os vestibulares de pedagogia. Conseguimos, para finalizar, uma luta pelo prédio próprio. Foi o primeiro prédio desse lugar, foi o nosso, e uma luta maior ainda nos levou aos concursos para professores efetivos de Angra do Reis, como hoje, e nós velhos fomos saindo aos poucos para deixar o lugar, como eu falei, ninguém inaugura e fica, né? A gente vai fazendo e vai passando o bastão, né? E hoje vocês têm pessoas maravilhosas trabalhando aqui também, né? Enfim, é isso. Talvez eu vá lembrar de outras coisas importantes. A primeira turma e a segunda criaram o diretório acadêmico. Em Niterói era diretório acadêmico Anísio Teixeira. O daqui qual era o nome? Diretório acadêmico Paulo Freire. Não podia ser hoje. Não, correto, Florestan Fernandes, que foi um herói da educação também. Desculpe, eu troquei. Florestan Fernandes. Enfim, eu passo a palavra, agradeço a paciência, com muita emoção de estar aqui, vivendo esse instante maravilhoso com vocês. Valeu.